Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? Espero que você esteja bem. E no episódio de hoje vamos dar continuidade ao livro de Jó. Nós iniciamos no episódio passado, capítulo 1 ao capítulo 5. Então deixa eu só ligar uma luz aqui. Vamos fazer algumas reflexões referente ao capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Jó. Que nós podemos ver que Jó tinha tudo. E aí foi tirado tudo dele. Nós vimos também que o maior medo de Jó veio sobre ele. A doença, a perca da família e por aí vai. Nesse livro nós podemos ver que Jó estava sendo colocado à prova por Deus. Aí temos uma reflexão muito importante, né? Nós vemos pelo início da história de Jó que ele tinha tudo, era fiel a Deus, ok. Trazendo uma maneira prática na nossa vida, é muito fácil ser fiel às coisas quando nós temos tudo. As coisas, as pessoas, até mesmo Deus. Mas e quando nós perdemos tudo? Né? Isso é a prova da fidelidade, né? Então, Deus ele está testando Jó e apresentando, né, para o diabo que Satanás, né, que Jó era fiel, né? O que nós vimos também? Que Jó ele tinha medo de perder tudo, e isso veio sobre ele. Isso ressalta, deixa bem claro que os nossos pensamentos eles direcionam os resultados. Isso vai ser algo que nós vamos ver bem à frente na Bíblia, né? Um ponto interessante também que as dificuldades são as provações para nós mesmos, para nós aprendermos, para nós vermos o nosso caráter, o caráter de quem está ao nosso redor, vermos nossos valores, porque assim, pensa numa situação que mesmo que você fosse ganhar, você pensou, não, isso vai contra o que eu penso, ou vai contra a minha profissão, ou vai contra aquilo que eu creio que é o correto. Bom, vou dar um exemplo. Uma vez um aluno me procurou, um aluno não, né? Uma pessoa, para quem não sabe, eu dou aula de matemática. Uma pessoa me procurou e falou assim: eu preciso fazer uma prova tal dia e entregar essa prova tal dia. Falei, tá, tudo bem. E aí a pessoa perguntou assim: você não faz para mim? Aí eu perguntei, como assim? Eu te pago e você faz para mim a prova. Parei, pensei, o dia era legal. Só que isso vai contra os princípios do que eu estudei, que é para ensinar. Simplesmente eu falei não. A pessoa respondeu, tudo bem, vou procurar outro professor então. Beleza, porque isso vai contra os meus valores. Isso é um exemplo, tudo bem? Que aconteceu comigo, mas aconteceu em outras coisas também. Porque pensa só, se você vai contra aquilo que você acredita, quais serão as consequências depois? Então fica essa reflexão aí do início desse livro. Então lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo. E vamos dar continuidade à nossa leitura de hoje. Nós iremos iniciar o capítulo 6 ao capítulo 10. Deixa eu ajeitar aqui. Respira. Livro de Jó, capítulo 6. Jó justifica suas queixas. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se passasse, e minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesado seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas,
porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrões de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montes junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal, que é insípido? Ou haverá gosto da clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são com a minha comida fastiento. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero. Que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento. Não me poupam ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força? Para que eu espere? Ou qual é o meu fim? Para que se prolongue a minha vida? É porventura minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito devido ao amigo, mostra compaixão. Ainda ao que deixasse o temor ao Todo-Poderoso. Meus amigos alevosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e nela se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e em se aquintando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhos de Tema o veem, os passageiros de Seba olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles. Viste-os terror e temeste. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Ou livrai-me das mãos dos opressores? Ou redime das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, e dai-me um entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me compreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão, e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Porventura a iniquidade da minha língua, ou não poderia o meu paladar ou entender as minhas misérias. Capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro, com o servo que suspira pela sombra, com o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que o lançadeira do tecelão, e parecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfez e passa aquele que desce à sepultura, nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem ao seu lugar, jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura um mar, ou a baleia para que me ponham uma guarda? Dizendo eu: consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espanta com sonhos, e com visões me assombras. Pelo que a minha alma
escolherias antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus olhos. A minha vida abomino, pois não me virei para sempre. Retira-me de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponha sobre ele o teu coração? E cada manhã o visites, e cada momento o proves. Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Capítulo 8. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões de tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição dos seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram a eles, e não te falaram, e do seu coração não tiraram razões? Porventura sob a justiça sem o lodo, ou cresce espanada sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encosta-se-á à sua casa, e ela não se terá firme. Compará-la-á e não ficará em pé. Está sumerento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal atenta, desaparecendo ele do seu lugar. Negá-lo-á este dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem tomará pela mão aos malfeitores, até que de riso se encherá a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Capítulo 9. Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria. Então ele respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiseres contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças, quem se endurece contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que as transtorna no seu furor, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol, e ele não sai e sela as estrelas, o que só entende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a Ursa, o Orion e os 7 estrelas, e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que faz? Deus não revogará sua ira, debaixo dela se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto mais lhe poderei eu responder, ou escolher diante dele as minhas palavras? A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia,
Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse a ele, me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas, sem causa, nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo minha alma. Desprezo minha vida, a coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome o reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes, e não é ele quem é logo. E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e nunca viram bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa. Mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me leve com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e os meus próprios vestidos me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu respondo. Vindo juntamente a juízo, não há entre nós arbítrio que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte no seu terror. Então falarei e não temerei, porque assim não estou em mim. Capítulo 10. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contentes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeces sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade, e averiguares o meu pecado. Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram a me entretecer, e todavia me consomes. Peço-te que me lembres de como barro me formaste, e de que do pó me farás tornar. Porventura, não me vazaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestisse, e de ossos e nervos me entristeceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isso esteve comigo, isso esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo, não me levantarei a minha cabeça. Cheio estou de ignomínia, e olho para a minha miséria. Porque se me exalta, tu me caças, como um leão feroz, e de novo faz maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim a tua testemunhas, e multiplica contra mim a tua ira. Reveses e combate, então, estão comigo. Porque, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito, e olhos nenhum me visse. Então fará como se nunca houvesse sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que pouco a pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, com a mesma escuridão, terra da sombra da morte, sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Bom, chegamos ao final do capítulo 10. Agradeço a audiência.
Espero que você esteja entendendo e interpretando também a Bíblia. Vejo você numa próxima. Deus te abençoe e até mais.